Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E mais um momento em que estaremos aqui a meditar na Palavra do Senhor. Aqui dentro do quadro, Momento de Reflexão. E o tema, como já foi colocado aí no início, né? Mantimento e não cimento. Vamos entender isso aí à luz de Malaquias, capítulo 3:10. Porém, antes vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Isso a qualquer momento. Queremos também, Senhor, te pedir a tua bênção sobre este momento, Senhor, dessa reflexão e mais esse tema, um tema que trata de uma doutrina e que tem o seu aspecto, Senhor, temporal, né, e as suas características dentro do seu texto, contexto e época em que a tua palavra nos ensina, Senhor. Mas muitos têm distorcido, feito uso, Senhor, desse expediente e acabam se tornando, por vezes, vendilhões do templo, homens fraudulentos, homens que usam do fraude da persuasão, Senhor, enganosa, ardilosa, e passam a minar, Senhor, a tirar daqueles que pela uma fé, Senhor, incauta, acabam até aí passando por determinado aperto, né? E até mesmo tratar isso como algo, Senhor, que vai afetar ou vai ter algum malefício, alguma perca dentro do que diz respeito à sua comunhão com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós com respeito a esse assunto, que é um assunto delicado, tem até seu caráter polêmico e milenar, porém que a tua palavra é que prevaleça, porque o Senhor mesmo disse que passará céu e terra, mas da tua palavra não há de passar. E que aqui vamos buscar, Senhor, falar segundo a tua palavra, como assim o Senhor quer que nós assim façamos, não só nesse assunto, mas em todos os momentos que aqui estivermos, Senhor, refletindo e que haveremos ainda de refletir segundo a direção do Senhor, segundo a tua graça, segundo a sabedoria que o Senhor venha nos dar do alto. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mantimento e não cimento. Para tanto, para fundamentar este tema, estarei lendo aqui, vai ser uma mensagem temática, tá, amados? Temática. O que é temática? Você toma um versículo e você trata de um tema, né? Mas isso tem que ser feito à luz da Bíblia, o que nós vamos procurar fazer nesse caso aqui. Então, a palavra de Deus em Malaquias 3:10, trazei, olha só, e guarde bem essa expressão, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, observe bem, na minha casa. A casa, ela já existe, que era o templo ali do povo da nação de Israel, construído, né? Teve o primeiro templo, teve o templo de Salomão e por último o templo, né, ali tendo apoio, né, ali do Império Romano por intermédio de Herodes, que demorou ali 40 anos para construir, né, aquele magnífico templo, com a ajuda aí desse governo, né, governo ali do rei Herodes. Aí diz aqui, vamos ler novamente. Nós precisamos ler, amado, a priori, com calma, buscando compreender o sentido do que Deus quer nos falar e o porquê da razão do texto, o livro, o autor, qual é a motivação, por que aconteceu. Aí vai vir o real sentido
para que foi escrito e para quem foi escrito. Então vamos lá. Trazei um imperativo. É uma ordem porque estava alicerçado à base de uma lei estabelecida por Deus à nação de Israel. Aí diz: trazei todos os dízimos, ó, no plural, tá? A casa do tesouro. Que casa é essa? Era o templo de então. Para que haja, olha só, mantimento. Não é cimento. É mantimento na minha casa. Porque o dízimo, a priori, antes de continuar lendo, nunca tratou de dinheiro, de moeda corrente. E na época existia dinheiro em forma no peso da prata, no peso do ouro, no peso do bronze. Lá a moeda naquela época era essa. E esse dízimo, em nenhum momento está se tratando de moeda de dinheiro, como era naquela época. E sim de alimento, mantimento. Ovelha, boi, bode, passarinho, né, como era o caso das pombas, né? Alimento do campo, né? Cereais do campo, o trigo, o mel, o cominho, né? E assim por diante. Então aqui se trata o dízimo. Se falar de dízimo à luz da Bíblia e do Antigo Testamento, nós estamos falando especificamente de uma característica desse dízimo, que essa estava de mantimento e nunca de moeda e nunca de algo, né, como dinheiro, de valor como dinheiro. Vamos continuar. Ó, na minha casa, a casa já existe, já era o templo, já existia. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós, ó, tal bênção. Essa bênção estava ali atrelada à questão do cumprimento da lei, especificamente aqui, né, tratando que estava ligado ao dízimo. Que dela vos advenha maior abastança. Então, partindo aqui da leitura, já compreendemos que dízimo se trata de mantimento e não de alimento. Na Bíblia King James, que eu tenho em mão, que eu gosto sempre de ler junto com vocês, ela está escrito o alimento. Eu vou ler aqui para vocês. Tá bom? Bíblia King James, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz aqui, ó: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. Aqui está bem mais claro, por isso que eu falo que eu gosto dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia que está mais próximo dos originais. Aí diz aqui, ó: a fim de que haja alimento em minha casa. Por que, olha, em minha casa, por que Deus usou o profeta Malaquias, né, para trazer à luz da nação de Israel, né, a questão da lembrança a esta obrigação? Porque o texto e contexto de Malaquias, como o último profeta aqui, não foi ele, foi João Batista. Malaquias no Velho Testamento foi o último. Esse texto e contexto trata do momento em que o povo voltou de Babilônia. Depois de 70 anos, Deus visitou aquela nação ali dentro daquele cativeiro e passou a reunir até os dispersos, passou dentro do governo do Império Babilônico e passou a trazer para Israel, para a terra de Israel. E ali passaram, né, a reconstruir o templo estava pronto, porém estava havendo uma negligência, tanto para o lado do povo, como também para o lado da questão da própria liderança dos sacerdotes. Com respeito, no caso do povo, né, com respeito ao dízimos, que era justamente para quê? Para o sustento dos sacerdotes, para sustento dos levitas. Por quê? Porque o dízimo ele tinha
característica específica quando homologada via lei, através de Moisés, para o povo de Israel. Então, a priori, o que fica aqui é que o dízimo, e ali está no plural, vamos entender isso, não se trata de cimento, não se trata de construção, não se trata de moeda corrente e não se trata principalmente para a questão de construção de templo. Porque para a nova aliança não há mais templo ordenado para Deus que se fizesse templo e que ali ele viesse habitar. O templo agora, na nova aliança, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, a partir desta nova aliança, somos nós. Capítulo 5 de Coríntios, 2 Coríntios, trata do tabernáculo, que somos nós. E do templo, especificamente falando, Paulo ele doutrina que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, partindo para os pontos de que mantimento e não cimento, o dízimo ele tinha características específicas. Então, primeiro, entendendo, porque muitos fazem uso, aqui nós estamos construindo tal congregação, que nós estamos fazendo isso, fazendo essa melhoria aqui e tal. Então, irmãos, agradecemos os irmãos que são fiel, falando de fiel, tratando isso como se fosse aquele que obedecesse à lei de Deus. Quando para o Novo Testamento, nós tratamos, Paulo trata disso no capítulo 8 e 9, oferta. Não existe mais dízimo como ordenança para o Novo Testamento em momento algum. Ainda de forma fraudulenta, eles tratam a passagem de Mateus, de Mateus, capítulo 23, versículo 23, quando Jesus fala com os fariseus da questão do dízimo, mas, e fala, porque eles não usavam de misericórdia, nem tratavam como convinha a fé, e se vangloriavam por trazer o dízimo da terra de cominho e do coentro. Aí Jesus falou assim, vocês estão esquecendo a misericórdia, a fé e o amor. Mas o que ele precisava fazer era isso, e não deixar de fazer o quê? Trazer o dízimo. Por quê? Porque Jesus estava dentro do contexto ainda da antiga aliança. Ele não veio para desfazer a lei. Ele respeitou a lei em todos os seus pormenores. E não era ele que ia fazer com que os fariseus, praticantes, judeus que eram praticantes da lei ali, que estava em vigor ainda, porque a nova aliança ainda não tinha sido, tendo o seu início, Jesus estava orientando. Então aquele texto não cabe a querer levar a igreja e tomar esse texto como se o crente em Cristo Jesus tivesse a obrigação de ter que dizimar. Não é dar dízimo, dizimar. Porque dar 10%, isso é uma liberdade que todos nós temos dentro do nosso ministério a fazer. Se eu decidir, cada mês eu tirar 10% do que eu ganho para dar como oferta, grave bem a minha expressão, como oferta, sem querer esperar nada, porque eu já fui abençoado e eu me propus no meu coração com alegria e não com obrigação, com alegria de estar ali ofertando 10%, porque a aliança da graça é de 0 a 100%, é segundo a prosperidade de cada um. Em nenhum momento Paulo trata de dízimo para o Novo Testamento, nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos, nem os pais da igreja trataram desse aspecto. Isso veio por conta do tempo das instituições, que são as igrejas locais, que criaram esse parâmetro aliado às ofertas. Quando você vê, por isso que eu coloquei mantimento e não cimento, que até mesmo na restauração do templo, na construção do tabernáculo, foi feito através de Moisés, chamando o povo à oferta, ali sim, de moedas, de valores, de materiais sólidos, específicos para, segundo as orientações de Deus, construir o tabernáculo. Agora, quando se dizia a respeito à questão do dízimo,
ele era especificamente alimento, mantimento, como nós lemos claramente no versículo de Malaquias 3:10, que tanto eles, né, usam de forma inadvertida, fraudulenta, né, quando ali está se tratando da velha aliança, da antiga aliança, e numa situação específica e contextual pela qual ele não trata. Ele tira um versículo de fora do texto contexto para fazer uso segundo os seus alvos, né, fraudulentos, né, de poder tirar o dinheiro do crente, daquela irmã, daquele irmão, de forma a dar uma imagem espiritual, uma forma espiritual, e de que fazendo isso você realmente está sendo fiel a Deus. Então observe o grau dessa usurpação. Observe a ideia, né, o caráter pernicioso dessa questão. E aqui eu trouxe 3 características para que você, meu amado e querido irmão, e você que nos ouve, entenda que for fazer parte, a partir do momento que fazer parte de uma igreja, você compreenda. Se você quiser separar 10%, se no teu caso é isso, glória a Deus, você faça isso. Oferte, ajude o seu ministério, dado, né, ali, né, as necessidades, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, né, e fora outros, sustentar os obreiros, aqueles que trabalham 24 horas, mas tudo isso é dentro de uma situação de recolher ofertas para a nova aliança. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, você pode estar lendo ali, que você vai e você fica à vontade, são 27 cartas, em que você vai ouvir carta doutrinária, em que em nenhum momento você vai ver Paulo falar sobre questão de dízimo com a igreja, e sim de oferta. Agora, na questão do dízimo, à luz da Escritura, já entendemos pelo texto que não é cimento, é mantimento. O dízimo foi instituído como sustento do levita. Vamos aqui agora para a Bíblia, tá bom? Como sempre foi para a Bíblia. Hebreus 7:5. Hebreus, capítulo 7. Vou ver aqui no Novo Testamento. Versículo 5. Onde diz assim, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ó, tem ordem segundo a lei. Observe que é segundo a lei. De tomar, ó, tomar, era obrigação, amado. Não era segundo o coração, segundo o coração alegre, disposto, nada disso, era obrigação. Estando o coração disposto ou não, sendo um israelita da nação de Israel, que nós vamos ver logo em seguida aqui, tem que dar dízimo, senão ele entraria para baixo da maldição de Deus, como você lê ali em Malaquias capítulo 3, versículo 9. Antes do versículo 10, Deus fala ali sobre a maldição, porque estava atrelado à lei. E ele diz aqui, ó, vamos ler novamente. Eis que dentre os filhos de Levi, você é levita? Não, eu também não sou. Então vamos lá. Recebe o sacerdócio. Recebe o sacerdote. Tem ordem segundo a lei de tomar. Era uma prerrogativa dada aos sacerdotes levitas de fazer isso. Tomar o dízimo do povo. Que povo era esse? De Israel. Isto é, de seus irmãos. Ainda que estes também tenham saído do lombo de Abraão. Tinha lá, podia ser da tribo de Judá, podia ser da tribo de Efraim, é isso que ele quer dizer aqui. Podia ser da tribo de Manassés, mas todos são da árvore genealógica de Abraão. A nação de Israel nasceu sobre os veios maternos de Saraí. Logo teriam que se dar o dízimo àquela tribo levita que tinha como encargo o sacerdócio ali do tabernáculo. Então vamos lá. Vamos partir agora para o Velho Testamento, Números, para entender que o dízimo foi instituído como sustento e não cimento. O levita não come cimento, eles comem mantimento. Diz aqui, ó, Números 18 ou 20. Leia comigo, leia calmamente. E entenda o texto bíblico. E
viva segundo a palavra de Deus. Ó, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. 20, olha o que diz. Disse também ao Senhor, ou seja, se disse também aqui, além do que ele já tinha dito anteriormente ao 20, agora no 20 ele diz: disse também o Senhor Arão, que era o sumo sacerdote: na sua terra herança nenhuma terás. Toda a demais tribo tinha, as 11 tribos tinha, Levi não tinha. Ele diz: e no meio dele nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi, olha só agora, observe bem, tenho dado todos o dízimo em Israel. Guarde bem essa colocação também, falando de local, geográfico, povo, nação, em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pela vossa geração, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Mais uma vez, falando aqui. Por que não terão? E por que razão? Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança ao levita, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Está dizendo aqui, versículo 24. Agora vamos para Deuteronômio. Vou ler, mas ele cabe também a terceiro ponto. Mas vamos ler aqui. Deuteronômio 14, versículo 22. Primeiro versículo ao 22. Então nós estamos considerando, né, o dízimo que foi instituído como sustento do levita. Aí diz aqui, ó: certamente darás o dízimo de todo o produto, ó, produto da sua, o quê? Semente. Não é do bolso, não é do ouro, da prata, do cofre, não. Semente, que cada ano, olha, se recolher do campo. Eu não vou ler nem o versículo 28 e 29 que eu deixei aqui como referência, porque eu vou tratar deles também, juntamente com esse, no versículo, no último ponto. E aqui observe que era anualmente em que o dízimo era dado. Não era todo mês, era anualmente. Porque o dízimo, amado, foi tratado, o dízimo, querido e amado ouvinte, irmão e amigo, foi tratado em todos os aspectos. Como tem que ser, o que teria que ser, para o que teria que ser e quando teria que ser. Acabamos de observar aqui, o primeiro deles é esse, todo ano. Mas vamos entender por que lá estava no plural, né? Lá está de todos os dízimos. Mas vamos prosseguir aqui. Agora nós vamos para segundo ponto. O dízimo foi instituído como uma lei específica e para uma nação específica, que nós lemos aqui em Números. Vamos voltar para lá de novamente. Capítulo 18, versículo 21, 24 e 26. Ó. 21 diz. 21, vamos ler novamente. Eis que aos filhos de Levi tenho dado o dízimo em Israel por herança. Então, ele foi instituído como lei específica e para uma nação específica. Aqui, ó. Para a nação de Israel. Em Israel, por herança, pelo serviço que prestam. 24, que nós lemos já, né? Porque o dízimo que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, novamente, Israel, em oferta alçada, tenham dado por herança ao levita. E como lei específica e para uma nação específica. E no 26 diz aqui, ó, 26. Também falares ao levita, e lhe dirás: quando os filhos de Israel receberdes, quando dos filhos de Israel, ó, nação específica, quando dos filhos de Israel, ele não falou da outra nação gentílica, ou de algum gentil que estivesse no meio deles, falou de Israel. Quando os filhos de Israel
quando dos filhos de Israel receberes o dízimo, que deles vos tenho dado por herança, então desse dízimo farei ao Senhor uma oferta alçada dízimo do dízimo que ele dava ali, como sustento ali para situações específicas no templo. E por último, o dízimo foi instituído com tempo e validade. Com tempo e validade. Hebreus 7,12. Vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus 7,12. 7,12 diz assim, ó. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Nós não fazemos parte mais, caro e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, do sacerdócio levita, porque lá era uma nação, era uma tribo específica. Porque dentro da nação de Israel tinha outras tribos, como já citei algumas. Efraim, Manassés, Aser, né? Benjamitas, judaítas, judeus, né? Da tribo de Judá, melhor dizendo. E tinha o levita. E ali era um sacerdócio que Deus estabeleceu por conta do tabernáculo. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, depois mandou separar Levi, até Levi, para cuidar dessa parte, dessa área, em que ele seria a porção, como lemos na palavra de Deus. Então, por isso que o versículo, o dízimo, ele foi instituído com tempo de validade. Por quê? Porque a esfera da nova aliança já não é como se referindo às suas características ao Antigo Testamento. Lá especificamente era só a tribo de Levi que exercia o ministério sacerdotal. Agora, no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes. Vamos lá para Pedro. 1 Pedro, se eu não estiver enganado, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Que é o 5. Ah, não, 9. Ó, do 9. Nós estamos lendo Bíblia, amado. Eu não estou falando da minha cabeça, Bíblia. Mas vós sois a geração eleita agora. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que ele diz no versículo 10 agora. Vós que outrora não eres povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Ou seja, agora o povo de Deus não é mais a nação de Israel. O povo de Deus é todos quanto, de todas as etnias, de todas as tribos e nações, que crê na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, passam a ser o povo de Deus. A geração eleita. Agora, observe bem. O sacerdócio real. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Então não há um templo mais específico. Não há mais um trabalho específico de só um sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes de Deus dentro do contexto congregacional da reunião dos santos, como fora dele, para apresentar virtudes, através, como uma carta aberta que diz Paulo, através da graça emanada de Deus em nossa vida, no nosso cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. Então, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E o versículo também, capítulo 8, né, de Hebreus, capítulo 8 de Hebreus, versículo 13, diz aqui, ó. Novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. Através do novo pacto, diz aqui o escritor. Ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. E a Bíblia nos diz que
Deixa eu ver se eu pus para vocês aqui. Pois. E a Bíblia diz que a partir em que o véu foi rasgado, a velha aliança ela se desfez. E o Senhor Jesus, pelo seu precioso sangue derramado na cruz, ele estabeleceu a nova aliança. E até antes disso, na sua última ceia, última Páscoa, que ali ele deu início, inaugurou a ceia, pela qual participamos de mês a mês, e ele disse com as suas palavras: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, logo, a antiga, ela se passou. Os parâmetros dela passaram, envelheceram, não tem mais valor, porque a nova aliança ela é sublime. A nova aliança já não se trata da sombra das coisas que haveria de vir. A nova aliança, ela é real, ela se estabeleceu e se tornou o ângulo, o fundamento, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dízimo, ele teve o seu tempo, dado as suas características e as suas especificações no que diz respeito à razão do porquê dela, a sua característica específica, que era alimento, se tratando tanto de plantação de plantas, né, como também de animais, alimento, como ela tinha o seu tempo. Ela tinha o seu tempo. Ela tanto subsidiava os trabalhos do templo e que parte dele fazia direito ao sacerdote para o quê? Para que tivesse sustento, como nós lemos em Malaquias 3:10. E aqui os dois tempos, nós lemos lá em Deuteronômio 14, né? Que é de ano em ano, mas vamos voltar lá só para ficar bem gravado, com respeito, né, à velha lá, o Antigo Testamento. Aí diz aqui, ó, versículo 14, ó. Opa, 14, 20, né? 20. Diz aqui, ó. 22, melhor zero. Ó, certamente darás os dízimos, de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Era anualmente por conta disso. Todo ano é que se era dado o dízimo. E também tinha o dízimo trienal, que nós encontramos no versículo 28 e versículo 29, que ele diz aqui, ó. Ao fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e o depositará dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, falando do que nós já lemos lá, no capítulo 18 de Números. O peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus, olha só, te abençoe em toda obra que a tua irmã fizere. Então, o dízimo, ele era, segundo o Antigo Testamento e a lei, ele era anual e trianual, onde até mesmo se beneficiava desse dízimo os levitas, os peregrinos que passavam ali, as viúvas e os órfãos. Então observe que tudo isso estava unicamente dentro do campo, e aqui encerrando, da antiga aliança. O dízimo foi instituído como sustento do levita, mantimento, não falte mantimento, para que não falte mantimento na minha casa. Ali especificamente, ele não está falando da igreja local. Ele está falando do templo de Israel.
Segundo, o dízimo foi instituído como lei específica e para uma nação específica, como vemos. E o dízimo foi instituído com tempo de validade, dado as características para quais eles foram estabelecidos por Deus, por conta do tempo. Agora, pela nova aliança, nós praticamos o ato ali junto à nossa igreja local, na questão das necessidades, né? Com a questão da oferta, que dentro da nova aliança ela está relacionada à prosperidade de cada uma, à condição de cada um e à disposição de coração com alegria para ofertar. De 0, ou seja, de 1%, porque 0 nem nada, né? De 1% a 100%, porque o Senhor Jesus, ele se entregou 100% pela minha e pela tua vida. Que fique bem registrado aqui esse ensino. Temos outros vídeos no canal sobre esse assunto. Tem vídeos que eu tratamos aqui da questão do dízimo, tratamos da questão da oferta alçada, as características que envolviam essas ofertas, quais as suas finalidades e o tempo que assim quando foi feito, deixando bem claro à luz da Escritura cada uma das atitudes que Deus requeria do seu povo. Agora, com respeito a nós, como igreja do Senhor, o Senhor espera um coração disposto e alegre para quando no momento da oferta possamos ali ofertar com alegria segundo a prosperidade de cada um. Amém? Não se deixe se levar pelo engano, pelas palavras persuasivas que tentam tratar esse aspecto do dízimo, né, trazendo um caráter místico, um caráter, né, de recompensa. Não. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E dentro desta comunhão com o Senhor também nos abençoa naquilo que diz respeito a questões material, a prosperidade material. E dentro dessa prosperidade, nós tomamos, né, com alegria, ofertemos com alegria, socorremos com alegria dentro da condição que está em nossas mãos fazê-lo. Amém? Pela direção de Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora, então, orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa presença e já queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por mais uma vez meditarmos sobre esse assunto, ó Pai, para que não venhamos, Senhor, limitar, Senhor, a dádiva, limitar a oferta, Senhor, quando, no que diz respeito ao contexto congregacional, porque não é 10%. É tanto antes como muito mais do que isso, a questão daqueles que se dispuserem ou se propuserem de coração alegre, ó Pai, ofertar na tua casa. Se o mês 10, se o mês 15, 20, 30 do seu salário, ele tem essa condição, ele quer fazer isso, é desta maneira, Pai, à luz da tua palavra, que está estabelecida pela nova aliança, pela doutrina e pelos ensinos, Senhor, do apóstolo Paulo, pelo qual o Senhor tem usado ele para doutrinar a tua igreja, a qual igreja somos nós e qual cabeça é o teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda e nos guarda do engano, Senhor, e dos laços daqueles que, fazendo uso da tua palavra, Pai, a usam fraudulentamente. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e também tem misericórdia deles, que possam se arrepender em tempo, Senhor, deste engano e deste fraude. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, ó Pai, já te agradecemos por tudo. Amém.